Agora, agora segura a maromba, que agora a gente está assim, adiantado. Boa tarde, Claudinha, tudo bem? Amor, você chega cedo, hein, Cláudia? Você nem vem falar que eu estou atrasada, que a hora aqui agora é 2 minutos adiantado. Oh, meu Deus! Cristina, a louca do É, relógio. é 1 hora, cadê aqui meu relógio aqui, ó? 1h15 aqui, no computador. 1h14. Tá certo. Tá tudo certo. Ah, então, melhor chegar atrasada, ou melhor chegar cedo. Falei, gente, não é possível. Isso daí, ó, essa questão de horário, eu resolvo é nessa encarnação. É nessa, não vou deixar para outra, não. É isso E hoje aí. de manhã, já vou até pegar esse gancho. Ô, Dulce, olha só, hoje de manhã eu escutei uma coisa assim, a respeito do tempo, né? Hum, Que o tempo na nossa realidade não existe, mas é que é de suma importância a gente ter essa agenda de preservar, cuidar do horário, porque nessa realidade que a gente vive, ele é uma constituição necessária para a nossa organização, é uma forma em que a gente valoriza o tempo da pessoa, né? A gente honra o tempo daqueles que estão conosco e honra o nosso próprio tempo. E aí eu falei, uau, como pode ser mais divertido a gente começar a ser para lá de pontual, dona Cristina, e pode POC em tudo que, né, dificulte isso. pois é. Esse É, programa organiza. eu. Essa história, né? A ciência já estuda isso, né? O tecido, o espaço-tempo, como uma coisa não linear, né? Mas, assim, isso não é assunto desse livro, né? Mas realmente essa história do tempo é para essa dimensão aqui, né? Essa nossa dimensão, a gente precisa aprender a lidar com isso, com essa finitude do tempo e usar da melhor maneira possível, porque a gente tem objetivos aqui, né? Os nossos objetivos é de evolução, de melhoria, de construção de uma melhor pessoa, né? Que nós somos, nós saímos daqui melhor do que chegamos Sim, e usar o tempo de forma inteligente, né? Vamos falar assim. E verdade. é isso, é usar, aprender a usar. Aprender a usar. Exatamente. Oiê, muito bem. 1h15. Então Bora lá. vamos lá. O subconsciente como sócio em seu sucesso. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Um longo período de paz, alegria e felicidade podem, portanto, ser chamados de sucesso. A fruição permanente dessas condições é a vida eterna em que Jesus falou. As coisas reais da vida, como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis, vem do eu mais profundo de cada um. Meditar sobre esses predicados é trazer os tesouros celestiais à nossa mente subconsciente. O local em que nem traça nem ferrugem os consomem, e onde ladrões não os desenterram, nem roubam. São Mateus, capítulo 6, versículo 20. Vejamos agora quais são as 3 etapas para alcançar o sucesso. A primeira é descobrir o que você gosta de fazer e fazê-lo. O sucesso depende do prazer que você dispensa ao seu trabalho. Contudo, se você é, por exemplo, um psiquiatra, não lhe basta obter o diploma e pendurá-lo na parede. É preciso manter-se a par de todos os avanços, compreender as convenções científicas e continuar estudando sempre a mente e seu funcionamento. O psiquiatra bem-sucedido visita todas as clínicas e lê os mais recentes artigos científicos. Em outras palavras, mantém-se sempre informado dos métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano. O psiquiatra e o médico em geral devem ter permanentemente no coração o interesse dos seus pacientes. Alguém poderá dizer:
Como posso vencer a primeira etapa se não sei o que gostaria de fazer? Neste caso, reze em busca de orientação da seguinte forma: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa oração com fé, tranquilidade e sensibilidade, dirigindo-a às camadas mais profundas da sua mente. Persistindo com fé e confiança, a resposta virá, sob a forma de um sentimento, uma intuição ou uma tendência em determinada direção. A resposta lhe chegará de maneira clara e tranquila, como uma silenciosa percepção interior. A segunda etapa, ou segundo passo, é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais que qualquer outra pessoa. Por exemplo, se um jovem escolhe a química como profissão, deve concentrar-se em um dos diversos ramos dessa ciência. Deve dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade que escolheu. Deve tornar-se bastante entusiasmado para procurar conhecer tudo o que se sabe sobre o assunto. E, se possível, deve saber mais que qualquer outra pessoa. O jovem deve tornar-se ardentemente interessado em seu trabalho e deve desejar servir ao mundo. Aquele que é maior dentre vós, torne-se vosso servidor. Há uma grande diferença entre esta atitude mental e a da pessoa que deseja apenas obter um meio de vida ou simplesmente vencer. Vencer na vida não é o verdadeiro sucesso. Os motivos do homem devem ser mais altos, mais nobres, mais altruístas. Deve servir aos outros para que todos participem dos frutos do seu trabalho. A terceira etapa é a mais importante. Você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar em sucesso apenas para você. Seu desejo não deve ser egoísta, deve beneficiar a humanidade, deve-se formar o caminho de um circuito completo. Em outras palavras, a ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir ao mundo, e dessa forma voltará a você rapidamente, sempre acrescida. Se a ideia objetiva beneficiar você mesmo exclusivamente, não se forma um círculo ou circuito completo, e você pode sofrer um curto-circuito, em que viva sob a forma de limitação ou doença. Vamos conversar um pouquinho? Vamos prosear, comadre? Prosear. Desculpa, esqueci de fechar o microfone, agora que eu me liguei. Pois é, né? Você fica aí fazendo chiadeira. Deixa eu ver quem chegou. Olha lá quem chegou. Oi, gatinha. Slane. Então, vamos ver. O que eu queria trazer aqui? Essa questão do sucesso, né? E eu achei muito legal essa frase, porque, assim, a gente não tem... Achei legal esta oração que ele trouxe, de como você pode identificar ou pedir clareza do que é o seu serva, né? O seu serva, o seu servir aqui na humanidade. O ser humano, a gente depende um do outro. A gente vive em comunidade, a gente é uma humanidade, a gente é uma consciência ampla e maior, porque nós dependemos um do outro. E no mundo, tudo é assim, né? Então, assim, um está sempre servindo o outro. A planta nos serve o alimento dela, né? Os frutos dela como alimento, os bichos também, enfim. E a gente vai um servindo o outro. Quando nós chegamos aqui nesta grande escola, já com uma clareza, ou pelo menos um sentimento forte, do que é que anima a nossa alma, do que é que nos alegra,
já é meio caminho andado. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa clareza, não tem essa super sorte, né? Então, é importante que a gente tente, a todo instante, trazer esse foco, trazer essa clareza do que é que realmente a gente gosta de fazer. E não necessariamente isso vai estar assim estampado, vai estar fácil, e você não tem que, tipo, o que eu gosto de trabalhar com arte cênica, mas eu não consigo, eu tenho um trabalho específico hoje que é como assistente administrativo, né? E aí eu largo tudo e vou viver meu sonho? Depende, sim, não e talvez, né? Vai depender do que você quer e como que é isso para você. Vamos ver aqui, chegando, Dona Adriana. Oi, amores. Eidri. Ó, Marcelo. Ei, Oi, Marcelo. Marcelo. Tá. O que você traz sobre isso, Dona Dulce? Eu trago o seguinte: a gente chega aqui sabendo o que a gente quer fazer, sabe? Quando a gente é criança, a gente se diverte fazendo coisas, né? O que é divertido para a gente fazer, né? Só que aí as pessoas começam a falar o seguinte, que trabalhar não é divertido. Que trabalhar não é divertido, que você tem que fazer coisas para ganhar dinheiro e que ganhar dinheiro é difícil. Então você vai crescendo e entendendo o seguinte, que diversão é uma coisa distante de ganhar dinheiro. E a gente acredita nisso. Olha que você acredita o seguinte, que dinheiro está muito longe de diversão. E é ao contrário, é o que você gosta de fazer, é o que vai trazer alegria para o seu coração, é o que vai te dar dinheiro. Então, começa a pensar o contrário. O que eu gosto de fazer, que eu sei fazer tão bem que eu faria até de graça, que pode me gerar dinheiro. E aí é aquela história, quando você faz o que te diverte, você nunca vai trabalhar. Você vai ganhar dinheiro fazendo o que te diverte. Então, isso é uma coisa muito certa. A gente nos enganaram, mentiram pra gente. E a gente acreditou nas mentiras, entendeu? De fato, ganhar dinheiro tem tudo a ver com se divertir, com fazer coisas que te traz alegria, fazer coisas que te traz prazer. Ah, não, mas o que eu gosto de fazer é só jogar no videogame, entendeu? Hoje em dia tem muita gente que é milionário porque joga no videogame, mas quem sabe você vai ser um programador de jogos, entendeu? Então começa a buscar caminhos dentro do que você gosta de fazer que pode te gerar dinheiro e ao mesmo tempo alegria, porque aí é que está a sacada do negócio. A alegria é o que serve as pessoas. Porque o que você faz aborrecido, entristecido, por obrigação, que energia você coloca nisso, nesse trabalho? E está servindo as pessoas, verdade? Que nível de servir é esse? Né? Onde você coloca a energia, uma energia ruim. Densa, né? E nisso, assim, se você não está ainda nesse lugar, né, de estar fazendo aquilo que você gosta, busque saber aquilo que você realmente se sente prazer. E trabalhe para fazer essa transição de uma maneira muito tranquila, muito, muito genuína, você entende? Porque como a Dulce falou assim, que a gente já chega aqui sabendo o que fazer, né? O que nos dá alegria, o que é gostoso para a gente vai se esquecendo disso ao longo da vida. Porque a gente tem um lado muito prático, o trabalhar para ganhar dinheiro, para viver, para pagar conta, para não sei o quê. Você entende? E aí é como se realmente fosse proibido para a gente sentir prazer. Na realidade, aí o nosso prazer ele vai estar reduzido a sábado e domingo, que a gente está mega cansado, mas também tem um monte de coisa para fazer, né?
E aí também tem que ver se cabe dentro do orçamento ou não. Então, quer dizer, é uma vida de muita escassez. E esse é o programa que foi instalado na gente desde os primórdios, entende? Desde pequenininho. Então, resgatar o nosso prazer, o que nos dá prazer, o que dá vontade da gente viver fazendo, o que a gente faz até de graça, é algo que sempre vai dar um friozinho na barriga, um negócio, ai, não sei se vou, se não vou. Vai, porque você vai ser feliz. Então, e olhando para isso, eu lembro que quando eu era pequena, né, mesmo sem saber das coisas, né, que profissões que existem, né, e naquela época existiam muito menos profissões do que hoje. Hoje em dia, né, o campo profissional se abriu infinitamente aí. Mas eu falava assim, eu quero ser professora, mas eu também quero cuidar, sabe? Aquela coisa, eu gostava de cuidar das pessoas e eu gostava de ensinar. E assim, eu fiz muitas coisas na minha vida, sabe? Eu fui muitas coisas, né? Eu me formei em Química, até tentei ser professora de Química, mas não rolou, assim, não gostei, não gostei. E eu sou o tipo da pessoa que não consegue fazer o que não gosta. Até consigo, né? Mas com muito sofrimento, muito sofrimento. E é claro que nessa minha vida eu fiz muitas coisas que eu não gostava. Eu fiquei muitos anos trabalhando em empresas, né, por causa do dinheiro, mas fazendo coisas que não me davam prazer e nem alegria, né? Mas tinha uma coisa ali que me dava alegria, que era ser reconhecida, porque eu sempre me propus a fazer as coisas e o que eu me propunha a fazer, eu fazia bem. Então, eu tinha um reconhecimento. Então, isso também, além do dinheiro, né, me trazia uma coisa boa, né, que faz parte do ego, né, do ego. A satisfação, né? E tá tudo certo, entendeu? Você querer ser reconhecido, tá tudo bem. É mais importante que o dinheiro. Ainda mais E, com o Circo do Leão, né, gente? Precisa de Leão, um palco, luz da ribalta, você entendeu? luzes, por favor. Luzes, câmera. É engraçado você falar, você falando me lembrou, assim, a minha infância, eu também sempre gostei, sempre tive a ideia a intenção de ser professora de alguma coisa. E outra coisa que eu brincava direto, na época a gente modelava muito as panteras, lembra das panteras? As panteras, e aí uma era bailarina, a outra era secretária, aí eu era jornalista. E o pessoal falava, nossa, jornalismo, meu, nada a ver, né? E eu cismava que eu queria ser jornalista, e eu cresci falando. Olha só, a gente vem falando do poder do subconsciente e o poder da mente. E da força das palavras. E eu sempre falava, eu vou ser jornalista, eu vou ser jornalista, eu vou ser jornalista, blá, blá, blá. Beleza. Aí eu não sabia falar direito quando eu era criança, trocava a letra, tive que fazer não sei quanto tempo de fono, aquela coisa toda. Estudei, paguei meus estudos, e aí a faculdade demorei para fazer, porque você sabe como é que é, né? Mas falei, eu só vou fazer faculdade se for ser jornalismo. Não, vai fazer administração, não sei o quê. Fiz jornalismo. Aí tinha uma frase, Dulce, que eu falava assim: eu vou ser jornalista, mesmo se eu nunca exercer a profissão, eu vou estudar jornalismo. Estudei jornalismo, fiquei um tempo sem fazer nada na área. Falei, gente, e agora você assim, a gente resgatando esse poder da mente. Falei, mas quantos e quantos anos eu fiquei mantrando isso, né? E aí a gente cria. E Definindo aí, e concluindo. quando eu me vi realmente, assim, tipo, como jornalista de área, sabe, assim, de rádio, de não, vamos atrás da notícia, vamos ver o que vai acontecer. Falei, nossa, gente, aí você percebe que é outro espaço de criação, né? Então, assim, a gente cria tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, a gente cria. E um sonho que eu tinha, tipo, não tinha frente a frente com a Gabi? Gente, eu tenho o meu programa de TV hoje. Olha só, minhas lives são o meu programa de TV frente a frente com a crise. Então, é interessante Ó, como o mundo vai dando aí, voltas. pega o nome, já cria, vai anotando. Isso aí tudo É muito legal. é E a isso gente aí. vai criando a nossa vida. Vamos lá, Dulce, agora é com você, irmã. Bora lá. A medida do verdadeiro sucesso. Algumas pessoas podem dizer, mas fulano fez uma fortuna vendendo fraudulentamente estoque de gasolina.
Um homem pode, aparentemente, alcançar o sucesso por algum tempo, mas o dinheiro obtido pela fraude geralmente cria asas e voa para longe dele. Quando roubamos de outrem, roubamos de nós mesmos, porque assim ficamos em um estado de frustração e limitações que se pode manifestar em sua saúde, vida íntima ou negócios. Criamos aquilo que pensamos e sentimos, criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente, não é bem-sucedido na vida. Não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular uma riqueza se não se consegue dormir, se é doente ou se possui um complexo de culpa? Conheci em Londres um homem que me contou suas proezas. Foi um batedor profissional de carteiras e assim ganhara bastante dinheiro. Possuía uma casa na França para passar o verão e vivia na Inglaterra de maneira opulenta. Vivia, porém, com pavor de ser apanhado pela Scotland Yard. Sofria de inúmeros distúrbios interiores, o que, sem dúvida, era causado por seu constante medo e profundo complexo de culpa. Sabia que agira erradamente. Esse profundo sentimento de culpa atraía toda espécie de distúrbio. Então resolveu entregar-se voluntariamente à polícia e cumpriu uma sentença de prisão. Ao ser libertado, procurou conselhos psicológicos e espirituais e transformou-se em um novo homem. Foi trabalhar e tornou-se um cidadão honesto e respeitador da lei. Descobriu o que gostava de fazer e foi feliz. Uma pessoa bem-sucedida ama o seu trabalho e expressa-se plenamente. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. É o propósito, né? O homem de sucesso é aquele que possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Muitos dos maiores industriais da atualidade dependem do uso correto do seu subconsciente para alcançar o sucesso nos negócios. Há alguns anos, foi publicado um artigo sobre Flagler, um magnata do petróleo. Ele admitia que o segredo do seu sucesso era a habilidade que possuía de ver um projeto em sua forma acabada. Por exemplo, em seu caso, fechava os olhos e imaginava uma grande indústria petrolífera, vendo os trens correndo nos trilhos, ouvindo os apitos das chaminés, sentindo o cheiro da fumaça. Tendo visto e sentido a realização da sua oração, sua mente subconsciente providenciava o atendimento. Se você imagina um objeto claramente, será provido de tudo aquilo que necessitar por meios que ignora, através do poder de operar milagres da sua mente subconsciente. Ao considerar as 3 etapas para o sucesso, você não deve esquecer o poder fundamental das forças criadoras de sua mente subconsciente. Elas são a energia que sustenta todos os passos na escalada do sucesso. O seu pensamento é criador. O pensamento unido ao sentido torna-se uma fé ou crença subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Então, é o pensamento recorrente associado à emoção, tá? A emoção de quê, Dulce? Qualquer emoção. Qualquer emoção vai manifestar o seu pensamento recorrente. Por exemplo, se você tem medo de ficar doente e você tem esse pensamento de forma recorrente, isso vai se manifestar, porque é um pensamento recorrente ligado ao medo, que é uma emoção poderosa. Mas se você acredita que pode conquistar, sei lá, uma casa maravilhosa, eu não sei qual é o seu objetivo, né? Mas o que você sonha, e você consegue ver isso na sua mente, e coloca alegria, coloca qualquer tipo de sentimento bom, isso vai se manifestar também. Então, comece a eliminar todo tipo de pensamento recorrente,
associado ao medo, associado à angústia, associado à culpa, associado a qualquer tipo de emoção densa, tá? E vamos fazer o contrário. O conhecimento da força poderosa que há em você e que é capaz de realizar todos os seus desejos, dá-lhe confiança e um sentimento de paz. Qualquer que seja o seu campo de ação, você deve conhecer as leis do seu subconsciente. Quando você sabe como aplicar os poderes da sua mente e quando se expressa plenamente e aos outros distribui os seus talentos, está no caminho certo para o verdadeiro sucesso. Se você está total ou parcialmente a serviço de Deus, Ele, por sua verdadeira natureza, está com você. E, por conseguinte, quem poderá estar contra você? Gente, essa frase me tirava de cada situação, verdade. Compreendendo isso, não há poder no céu ou na terra que possa impedi-lo de alcançar o sucesso. Coloque essa frase como um mantra. Sabe, se você coloca esse poder infinito na frente, né, do que você deseja, não existe nenhuma força que será capaz de te parar. E como agora você? Não estou te ouvindo. Você não faz leitura de lábios? Você não quer continuar? Continuo. Continua. Como pode ser mais divertido? Fala pra mim. Essa é a matéria do jornalismo, amor, não é da química. Vou ficar, ó, fazendo mímica. Fala, vai, Dulce, cadê? Vai, Dulce. Como ele transformou seu sonho em realidade? Bora lá. Um artista de cinema contou-me que possuía bem pouca instrução, mas que quando criança sonhara, olha só, quando ele era criança, ele sonhara que iria transformar-se em um artista de cinema de grande sucesso. E quando estava nos campos de pastagem, ou levando o gado para o curral, ou mesmo ordenhando as vacas, dizia para si mesmo: vou imaginar constantemente que vejo o meu nome em grandes letreiros luminosos na entrada de um imenso cinema. Durante muitos anos, conservou esse sonho, até que finalmente saiu de casa, obteve trabalhos secundários na indústria cinematográfica e um dia, por fim, viu o seu nome em grandes letreiros luminosos à porta de um cinema, como sonhara quando menino. Disse-me ele: conheço o poder da imaginação sustentada para conquistar o sucesso. A farmácia dos seus sonhos transformou-se em uma realidade. Há 30 anos atrás, conheci um jovem farmacêutico. Aqui já é outra. A farmácia dos seus sonhos transformou-se em uma realidade. Há 30 anos atrás, conheci um jovem farmacêutico que ganhava $40 por semana, mais uma comissão sobre as vendas. Com 25 anos de trabalho, disse-me ele, ganharei uma pensão e me aposentarei. Disse a esse jovem, por que você não se torna proprietário de uma farmácia? Saia desse lugar, parece a gente falando, né? Levante os seus objetivos. Tenha um sonho para os seus filhos. Parece eu na aula, gente. Vocês já traçaram seus objetivos? Talvez seu filho queira ser médico, talvez sua filha queira ser uma grande pianista. Sua resposta foi que não tinha dinheiro para pensar nisso. Começou, no entanto, a despertar para o fato de que podia transformar em realidade tudo aquilo que imaginasse como verdadeiro. O primeiro passo em direção ao seu objetivo foi o despertar dos poderes do seu subconsciente, que eu, resumidamente, apontei em seu benefício. O segundo passo foi a compreensão de que, se conseguisse transmitir uma ideia ao seu subconsciente, este poderia transformá-lo em realidade. Começou a imaginar que estava em sua própria farmácia. Arrumava mentalmente os frascos, aviava as receitas
e via vários empregados na farmácia atendendo os fregueses. Visualizava também uma grande balança. Mentalmente trabalhou naquela farmácia imaginária. Como um bom ator, viveu realmente o papel. Ajo como se fosse e eu serei. Ajo como se fosse e eu serei. Olha só. Esse farmacêutico entregou-se inteiramente ao seu sonho, vivendo e agindo como se possuísse a farmácia. O resultado é bastante interessante. Foi despedido do seu emprego, encontrando outro lugar em uma cadeia maior de farmácias. Tornou-se gerente da farmácia e, mais tarde, gerente distrital da cadeia de farmácias. Economizou bastante dinheiro em 4 anos para dar entrada numa farmácia própria e batizou-a com o nome Farmácia dos Meus Sonhos. Disse-me ele que era exatamente a farmácia que via em minha imaginação. Tornou-se um homem de sucesso, reconhecido em seu campo de ação, sendo feliz por fazer o que apreciava. Agora é comigo. Começou a chover aqui, tá chovendo aí? Tá Não, chovendo aí? Igual a velhinha na internet. Tá chovendo aí? não, aqui não. Tá, aqui tá de sol, choveu para todo lado. Teve gente que se apossou da chuva e aqui não choveu. Choveu, Agora teve deslizamento no estado, mas Vitória mesmo não choveu assim, não. Teve umas chuvinhas, sabe? Mas um calor danado. bora lá. Usando o subconsciente nos negócios. Há alguns anos fiz uma conferência sobre os poderes da imaginação e do subconsciente para um grupo de homens de negócios. Nessa conferência, ressaltei que Goethe, é assim que fala, É, estava em sua imaginação sábia, usava sua imaginação sabiamente, quando se defrontava com as dificuldades e apuros que tinha. Seus biógrafos afirmam que costumava passar muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Fato sabido que seu hábito era imaginar um de seus amigos sentado na cadeira à sua frente, dando-lhe as respostas certas. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava seu amigo dando a resposta certa ou apropriada, acompanhado de gestos usuais e no seu tom de voz, fazendo toda a cena imaginária, tão real e vívida quanto possível. Um dos homens presentes a essa conferência era um jovem corretor de títulos. Ele resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas mentais imaginárias com um banqueiro multimilionário, amigo seu, que costumava cumprimentá-lo por seu julgamento firme. É, cumprimentá-lo por seu julgamento firme e sensato, comparando sobre sempre os títulos certos. Costumava dramatizar essa conversa imaginária, até ser fixada psicologicamente como uma forma de crença em sua mente. A fala interior e a imaginação controlada desse corretor certamente se ajustavam ao seu objetivo, que era o de fazer bons investimentos para os seus clientes. O seu principal propósito na vida era ganhar dinheiro para os seus clientes e fazê-los prosperar financeiramente com seus conselhos inteligentes. Ele ainda usa seu subconsciente nos negócios e é hoje um homem que alcançou um brilhante sucesso em seu setor. Um rapaz de 16 anos transforma o fracasso em sucesso. Um rapaz de 16 anos que estava no ginásio disse-me certa vez: minhas notas são muito ruins, minha memória é péssima, não sei o que há comigo. Descobri que a única coisa de errado que havia com esse rapaz era a sua atitude de indiferença e mesmo ressentimento
contra alguns dos seus professores e colegas. Ensinei-lhe como usar a sua mente subconsciente e como ser bem-sucedido nos estudos. Ele começou a afirmar certas verdades várias vezes ao dia, especialmente pouco antes de dormir à noite, e logo depois de acordar pela manhã. São estas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à sua mente subconsciente. Sua afirmação era a seguinte: meu subconsciente é um depósito da memória. Retém tudo o que leio e ouço dos meus professores. Possuo uma memória perfeita e a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me constantemente aquilo de que necessito saber para os exames, quer sejam escritos ou orais. Irradio simpatia e boa vontade para todos os meus professores e colegas. Desejo sinceramente que obtenham todo o sucesso e todas as boas coisas da vida. Esse rapaz, até agora, gozando de uma liberdade que jamais tivera, está agora gozando de uma liberdade que jamais tivera. Recebe sempre ótimas notas. Me perdi. Recebe sempre ótimas notas, constantemente imagina os professores e sua mãe cumprimentando-o pelo sucesso nos estudos. Vai, Dulce. Vou. Tornar-se. Como tornar-se bem-sucedido em negócios de compra e venda. Nos negócios de compra e venda, lembre-se de que sua mente consciente é a chave de ignição e a mente subconsciente é o motor. Você deve ligar o motor para permitir que ele desempenhe o seu trabalho. Sua mente consciente é o dínamo que desperta o poder da sua mente subconsciente. O primeiro passo na transmissão do seu desejo, ideia ou imagem claramente definido à sua mente subconsciente é relaxar-se, imobilizar-se a atenção e manter-se totalmente tranquilo. Essa atitude de paz e descontração da mente impede que assuntos externos e falsas ideias interfiram com a absorção mental do seu ideal. Além disso, na atitude mental de paz, passividade e receptividade, todo esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que você deseja. Você, por exemplo, deseja comprar uma casa, afirmando então: a infinita inteligência do meu subconsciente é onisciente. Revela-me agora qual é a casa ideal, uma casa bem central, num bairro ótimo, atendendo a todas as exigências e também dentro das minhas possibilidades. Agora vou transmitir o meu pedido ao meu subconsciente e sei que ele reagirá de acordo com a natureza do meu pedido. Faço esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que um fazendeiro planta uma semente no chão, confiando implicitamente nas leis da germinação. A resposta à sua oração pode vir através de um anúncio no jornal, através de um amigo, ou você pode ser guiado diretamente a uma determinada casa, que é exatamente a mesma que você está procurando. Há muitas maneiras pelas quais sua oração pode ser atendida. O principal conhecimento no qual você deve ter confiança é que a resposta sempre vem, desde que confie no trabalho da sua mente subconsciente. E assim, eu tenho até que falar uma coisa aqui. Aqui ele fala o seguinte: dentro das minhas possibilidades. Então, a gente olha para o que a gente tem agora, né? E fala assim: ah, mas hoje eu não tenho possibilidade nenhuma. E aí, olha a gente se limitando, né? Então, como seria você mudar um pouquinho essa frase, né? E dentro das possibilidades que eu terei nesse momento. Ou seja, você vai criar o recurso necessário para ter a casa dos seus desejos. Porque, de verdade, o como
não é com a gente. Pedis e serás atendido. Pedis e recebereis. Pedis e obter-vos-á. Bateis e abrir-se-vos-á. Né? Não é assim? Não fala o como, não fala que você precisa fazer alguma coisa. Então, ou você acredita, ou você tem fé nisso, ou você não tem. Então, quando a gente começa a falar assim, mas como? Mas como que eu vou conseguir? Eu não tenho dinheiro, né? Hoje a minha condição é essa. Você está sendo igual o Tomé, sabe? O São Tomé, né? Você só está indo pela tirania dos sentidos. Como seria você acreditar nesse poder, desse subconsciente? Que é o próprio Deus. Quando ele fala aqui que esse poder é onisciente, o que é onisciente? O que você já ouviu falar que é onisciente? Qual que é a única coisa que é onisciente? Pensa nisso. Então, esse poder do que a gente está falando até agora, lendo esse livro há vários dias, a gente está falando do próprio poder divino em nós. Percebem isso? É isso. A Cláudia está falando que lá no Jabaquara não está chovendo. Você está bem aí, né, no Jabaquara. Cris, você está muda, amor? Eu deixo mudo para não ficar dando microfonia, depois eu esqueço de ligar, de desgravar. Tô falando que só aqui em São João então que tá chovendo, mas é bom porque ontem tava um calor, minha filha, que eu achei que todo mundo fosse derreter, virar tipo plástico derretido no meio do asfalto, assim, dava medo. Mas eu escolho que chova aqui também, viu? Mas não vai chover não tem previsão não. Então tá, bora lá. Você pode também desejar vender uma casa, um terreno ou qualquer outra espécie de propriedade. Em conversa particular com corretores de imóveis, contei-lhes como vendi minha casa na Avenida Orlando, em Los Angeles. Muitos passaram a aplicar a técnica e usei então, alcançando resultados rápidos e notáveis. Coloquei uma placa no jardim em frente à minha casa com os seguintes dizeres: à venda pelo proprietário. Na mesma noite, quando fui deitar, disse a mim mesmo: suponho que consiga vender a casa. Suponho que consigo vender sua casa. Que irá fazer? Supondo, deve ser supondo, né? Que consiga vender sua casa, o que irá fazer? Respondi a pergunta com as seguintes palavras: minha primeira providência seria arrancar a placa do chão, colocá-la em meu ombro, levá-la para a garagem e atirá-la no chão, dizendo com bom humor: não preciso mais de você. Senti uma grande satisfação interior compreendendo o que acabara de acontecer. No dia seguinte, um homem deu-me um sinal de $1.000 e disse-me: tire essa placa, pois o negócio já está fechado. Imediatamente arranquei a tabuleta e levei-a para a garagem. A ação externa desenvolveu-se com a ação interna. Não há nada de novo nessa história. Tal como é por fora, assim é por dentro. Significando que a imagem do seu subconsciente se manifestará na sua vida objetiva. O exterior reflete o interior. A ação externa é a consciência da ação interna. Outro método bastante popular na venda de casas, terrenos e outras espécies de propriedade são afirmar em tom vagaroso e tranquilo, impregnando o sentimento, o seguinte: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para essa casa, que a deseja e nela vai prosperar. Esse comprador me vai ser enviado pela inteligência criadora do meu subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode ver diversas outras casas, mas a minha é a única que deseja e comprará, pois é guiado pela infinita inteligência que há dentro dele. Sei que o comprador é a pessoa certa,
que essa é a ocasião certa e que o preço é justo. Tudo está conforme. As correntes profundas da minha mente subconsciente estão agora em funcionamento, fazendo o que preciso para que nos encontremos em divina ordem. E sei que assim acontecerá. Lembre-se de que aquilo que você está procurando também está à sua procura. E que sempre que você tiver uma casa para vender, haverá uma pessoa querendo o que você está oferecendo. Utilizando os poderes do seu subconsciente da forma correta, você liberta sua mente de todo o senso de competição, ansiedade ao comprar ou vender qualquer propriedade. Como ela obteve o que desejava. Ó, se começar a dar problema aqui na internet, tá? Vocês já sabem que é a nossa digníssima chuva. Mas vamos lá. Como ela obteve o que desejava. Conheço uma moça que comparece regularmente às minhas conferências e aulas. Para isso, tenho de pegar 3 ônibus, gastando 1h30 no percurso. Em uma conferência, expliquei como um jovem que necessitava de um automóvel para trabalhar conseguiu receber um. Ela foi para casa e experimentou o que eu indicara em minha conferência. Pouco depois, mandou-me a carta que transcrevo a seguir, com a sua permissão, narrando a aplicação que fez do meu método. Caro Dr. Murphy, vou contar-lhe como consegui ganhar um Cadillac. Desejava um para comparecer regularmente às suas conferências. Em minha imaginação, agi de forma idêntica a que agiria se realmente fosse comprar um carro. Fui à loja e o vendedor levou-me para dar uma volta. Dirigi também o carro por algumas quadras. Afirmei repetidamente, depois que o Cadillac me pertencia. Mantive a imagem mental de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o estofamento por cerca de 2 semanas. Por cerca de 2 semanas. Na última semana, fui à sua conferência dirigindo o meu próprio Cadillac. Um tio meu, que morava lá em Glewood, lá então tão distante, morreu e deixou-me seu Cadillac e o resto dos seus bens. Caceta, velho. Você vê, nunca é de um jeito linear, né? Se ela tivesse que, eu não vou ter um Cadillac porque eu vou ter que comprar e juntar o dinheiro, mas isso não é da tua conta, né? Se carrega pedir, cara, só faz o pedido. E tira da mente aquelas vozinhas que vêm assim do tipo, tá, imagina, 2 semanas? Tá, só coisa de livro mesmo. Só coisa dessas loucuras de expansão da consciência. Tira essas pedras no meio do caminho, que é isso que trava a nossa vida. A gente tem das 3 coisas, né, desse processo de criação, a gente é responsável por 2 e a gente quer cuidar da outra que não é da nossa conta, né? Pedis e recebereis. O como não é conosco, não é conosco. O seu trabalho é pedir, começar a visualizar como se já fosse real, começar a agradecer como se já fosse real e viver na sua imaginação o seu sonho como se já fosse real, impregnando ali de alegria, de amor, de paz, de tudo que você vai viver quando você obter o que você deseja, né? E como se já fosse real, agradecer e agradecer, né? Então, tudo isso é muita loucura também, né? Muita loucura. E aí, a nossa mente não está acostumada com isso. A nossa mente está acostumada a ficar buscando maneiras de como conseguir.
né? Verdade. E aí ela olha e não consegue ver, e aí começa o problema. Porque aí Uhum. vem esse tipo de pensamento que é totalmente criador de coisa ruim, né? Você vai destruindo o seu pedido. Mas não, isso é impossível. Isso é impossível. Na minha condição atual, não tem a menor condição. É muita areia para o meu caminhãozinho. E a gente começa a Faz todas as viagens que precisar, né? Vai. Marcelo? então, Ó, uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes. Há muitos eminentes homens de negócios que usam o termo abstrato sucesso, repetindo insistentemente várias vezes por dia, até chegarem à conclusão de que o sucesso lhes pertence. Sabem que a ideia do sucesso contém todos os elementos essenciais ao sucesso. Da mesma forma, você deve começar agora a repetir para si próprio a palavra sucesso, com fé e convicção. O seu subconsciente aceitará como verdade sua, e você ficará sob o impulso de sua. Ah, eu tô com medo da chuva. Menina, tá balançando tudo aqui. vento, É? Chuva com vento, sabe tempestade assim? Ui, bora lá. Foco no garfo. isso aí. Ó, o seu subconsciente aceitará como verdade sua e você ficará sob o impulso de uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. Você será compelido a expressar suas crenças subjetivas, impressões e convicções. O que o sucesso significa para você? Essa é uma boa, hein? Sem dúvida, você deseja ser bem-sucedido na sua vida íntima e nas relações com as outras pessoas. Deseja destacar-se na profissão ou trabalho que escolheu. Deseja possuir uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver com conforto e felicidade. Deseja ser bem-sucedido nas orações da sua vida, da sua vida e em seus contatos com os poderes de seu subconsciente. Você também é um homem de negócios, pois está no negócio da vida. Torne-se um homem de negócios bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que anseia fazer e possuindo o que anseia possuir. Torne-se imaginativo. Participe mentalmente da realidade da realidade um estado de sucesso. Faça disso um hábito. Vá dormir sentindo-se bem-sucedido todas as noites. Sinta-se inteiramente satisfeito e conseguirá finalmente implantar a ideia do sucesso em sua mente subconsciente. Convença-se de que nasceu para ter sucesso e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar, né? Aqui o rezar, eu entendo também como na medida em que você manter esse padrão, né? Em que você manter-se firme no vórtice energético que você está criando. Exato. Você ter o pensamento recorrente com a emoção é o rezar que ele fala. Uhum. Ó, falta 6 minutinhos para dar 1 hora, mas vamos terminar esses destaques, que aí a gente fecha o capítulo, pode ser? Isso, pode. Vamos rapidinho aqui, ó. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Quando você está em paz, feliz, alegre e fazendo o que gosta de fazer, então terá alcançado sucesso. Descubra o que gosta de fazer e faça-o. Se não sabe, peça orientação, o que virá. Especialize-se em seu setor determinado e procure conhecer mais sobre ele que qualquer outra pessoa. Um homem bem-sucedido não é egoísta. Seu principal desejo na vida é servir à humanidade. Sim, não há sucesso verdadeiro sem paz de espírito. 6. Um homem bem-sucedido possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Se você imaginar um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessita para realizá-lo.
pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. 8. Seu pensamento unido ao sentimento torna-se uma fé subjetiva. Faça-se conforme vossa fé. 9. O poder da imaginação mantida estimula o poder de operar milagres do seu subconsciente. Vai, Dulce. 10. 10. Se você está procurando promoção em seu trabalho, imagine seu patrão, chefe ou pessoa querida cumprimentando-o por sua promoção. Faça a cena tão real e vívida quanto possível. Ouça a voz, os gestos, sinta inteiramente a realidade do que está acontecendo. Continue a fazer assim com frequência e, através da ocupação permanente da sua mente, acabará experimentando a alegria de ter sua oração atendida. 11. O seu subconsciente é um depósito de memória. Para possuir uma memória perfeita, afirme frequentemente: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me tudo aquilo que necessito para saber todas as ocasiões e em qualquer lugar. Vou repetir, tá? A inteligência infinita do meu subconsciente revela-me tudo aquilo de que necessito saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar. 12. Se você deseja vender uma casa ou uma espécie de propriedade, afirme em voz tranquila e impregnada de sentimento: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa ou propriedade. É quem realmente a deseja comprar e nela vai prosperar. Mantenha a consciência disso e as correntes profundas do seu subconsciente farão que se transforme em realidade. 13. A ideia do sucesso contém todos os elementos do sucesso. Repita a palavra sucesso para si mesmo frequentemente, com fé e convicção, e ficará sob a compulsão subconsciente para o sucesso. Sucesso. Gente, essa é a palavra que eu mais amo, sabia? Hã? E você, amiga? Eita! Por que você fechou sua câmera? Espera aí que eu já volto. Tá. E essa é a palavra que eu mais amo, sucesso. Eu acho que ela é riquíssima, assim, em tudo, né? Assim, de tudo, em tudo aquilo que ela pode nos trazer, né? Assim, você ter sucesso não significa, o teu sucesso não significa o mesmo que o meu, né? Então, o que importa é realmente você estar feliz com o que você está fazendo, com as suas escolhas, com a sua vida, com tudo que te oferece. O estado de presença traz muito isso, né? Então, assim, quando a gente fala, ó, se conecta com a divindade que há em você, esse teu subconsciente que é pura luz, Tô que é aqui. puro amor, sabe? Traz essa energia para dentro de você e o teu sucesso já está garantido com certeza, porque virá as coisas que você gosta de fazer, você fará as coisas com muita facilidade, presentes surgem, oportunidades surgem e você está presente para captar tudo isso. Então, tenham sucesso na vida. Convidem o sucesso a estar com vocês o tempo todo. Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Exatamente. Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Bora lá. Pessoal, é o seguinte, ontem eu falei que ia criar o workshop, né, de conexão com a nossa centelha e vou fazer ele no sábado, dia 5, sem ser esse sábado agora, no próximo. O horário ainda não está definido, eu vou criar a página hoje, né? E amanhã vocês já vão estar aí sabendo direitinho todos os detalhes. Muito bem. A conexão com a centelha traz isso muito forte. Muito né? bem. Esse poder do subconsciente, essa conexão, né, com todo esse poder. Então, é isso. Vamos lá, vamos nos lembrar de quem nós somos? Sim. E hoje, no Universo Consciência, vai ter live. Tá? Vai ter live 7h30 sobre autoconhecimento. Você se conhece? Sabia que você se conhecer, o autoconhecimento, é a chave para a felicidade e para o sucesso?
todo o primeiro módulo da mentoria é baseado no autoconhecimento, né? E, de fato, a gente se esqueceu de quem somos. A gente conhece um personagem que, na verdade, a gente está vivendo, que, na verdade, não é a gente. Muito bem, ossada boa. E chegamos ao fim de mais um dia maravilhoso de leitura, uma hora de leitura muito produtiva. Que as boas palavras e energias que a gente trocou aqui permaneçam em seus corações. E que amanhã a gente se vê, tá bom? Tudo de mais maravilhoso para vocês. Isso aí, e façam essas orações que, na verdade, são técnicas de cocriação de uma realidade melhor, né? Mantenham pensamentos positivos associados a emoções de vibração alta. É isso. Muito bem. Beijo, gente. Até amanhã.